Você já imaginou ser convidado para palestrar por uma das maiores organizações de palestras no mundo? E detalhe, o seu público nada mais nada menos que pessoas super bem sucedidas e você tem apenas 18 minutos para impactar. Loucura, né? Mas isso foi o que aconteceu com a autora desse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, a Brené Brown, que a gente está abordando sobre vulnerabilidade. Lembrando que tem um outro vídeo, um primeiro vídeo falando também sobre esse livro, que eu vou deixar em algum lugar para você clicar nessa tela. Então, se você não assistiu, corre lá e assista. Lembrando que todos os livros que eu indicar aqui e outros livros também que eu já li, está no link aqui na descrição. Então, vai lá, clica no link e adquira logo o seu livro. E aí, a gente estava falando, né, sobre esse livro e agora ela vai passar aqui por uma parte prática da própria vida dela, que foi quando ela foi palestrar em uma conferência. E contextualizando um pouco, essa conferência é um evento de 4 dias e ela ia dar a sua palestra no último dia, ela ia ser a última. Então, antes dela teriam vários outros palestrantes, né? E ela assistiu a palestra de todos os eventos. E a cada palestrante que passava no palco, ela ficava cada vez mais apavorada, ela se sentia incapaz, não se sentia boa o suficiente. Tem um momento que ela fala que a cada profissional que explanava suas ideias, ela ia se encolhendo assim na poltrona, né? Falando, nossa, o que eu vou fazer? O que eu tô fazendo aqui? E ela até tenta pegar algumas coisas para imitar, mas percebe que a autenticidade desses profissionais era o que fazia deles bons profissionais, bons palestrantes. Então, copiar seria impossível, que seria dar um tiro no próprio pé. E aí, ela vai pro palco, né, e começa falando. Quando finalmente pisei no palco, a primeira coisa que fiz foi travar contato visual com a plateia. Pedi aos técnicos de iluminação que ajustassem os refletores de maneira que eu pudesse ver as pessoas. Eu precisava de conexão. Simplesmente ver a audiência como pessoas e não como plateia me fez lembrar que os desafios que me assustavam, como estar nua, também metiam medo em todo mundo. Acho que essa é a razão pela qual a empatia pode ser conquistada sem a necessidade de palavras. Basta olhar olho no olho do outro e receber uma resposta amistosa. E aí a gente chega na primeira dica para que você fale bem em público. Estabeleça conexão. A conexão é super importante, é o que ela disse, vai criar uma empatia para com seu público, mais do que isso, uma identificação. E isso é muito importante para que você se sinta mais confortável e que a sua fala seja interessante para quem está ouvindo, que as pessoas realmente tenham, que você realmente tenha a atenção das pessoas. Isso a gente pode colocar na nossa vida como, por exemplo, quando a gente está conversando, explanando nossas ideias para um amigo, ou para uma amiga, ou para um familiar. Aquela pessoa já tem uma certa conexão com a gente, então a gente se sente mais à vontade, até para errar. Então é muito mais fácil explanar nossas ideias, porque a gente conhece aquela pessoa. Então, de fato, fica mais confortável. O contrário, quando você acaba de conhecer uma pessoa, né? E aí você pode travar, não fica tão à vontade, tão confortável do que com uma pessoa que você já tem uma conexão. Isso é porque você, logicamente, não tem essa conexão. E aí, isso ganha uma amplitude maior quando você está falando para uma plateia. Quando você está falando para uma plateia, são várias pessoas que você não conhece. E às vezes a pessoa até te conhece, mas você não conhece a pessoa, você não sabe do que ela gosta, do que ela não gosta. Então, você precisa estabelecer uma conexão muito rápida. E essa conexão com o olhar
é uma das melhores conexões e mais rápidas para você realmente ganhar aquela pessoa na base ali da empatia. E aí eu lembro de uma experiência minha que foi até com um TCC. Eu falei sobre mídias sociais, né, na minha apresentação, e eu precisava criar essa conexão, até porque as professoras que me avaliaram, né, logicamente são mais velhas e tudo mais, então como estabelecer essa empatia, essa identificação? E aí, logo no começo da minha apresentação, eu falei, quem aí de vocês já mexeu no Instagram rolando a tela hoje? E aí 100% da banca falou que sim. E aí eu já puxo esse gancho, esse interesse, né, essa identidade. Porque nos momentos que elas responderam positivamente, eu falei, eu também. Então eu gerei uma importância para elas. E isso é uma forma de criar conexão. Então, crie conexões. E aí ela usa basicamente também a mesma estratégia. Ela continua aqui, né? Durante a palestra, perguntei ao público 2 coisas que revelam bastante sobre os muitos paradoxos que definem a vulnerabilidade. Primeiro indaguei: quantos de vocês se esforçam para não ficarem vulneráveis, por associarem a vulnerabilidade à fraqueza? Muitos levantaram as mãos por todo o auditório. Depois perguntei: quando vocês viram as pessoas passarem por esse palco, se expondo e ficando vulneráveis, quantos acharam que elas eram corajosas? Novamente, muitos levantaram as mãos. Nós gostamos de ver a vulnerabilidade e a verdade transparecerem nas outras pessoas, mas temos medo de deixar que vejam em nós. Isso porque tememos que a nossa verdade não seja o suficiente. Isso fica muito claro, né? Porque você acha um ato de coragem a pessoa ir ali se expor, mas você não quer se expor, você não quer ser julgado, né? E aí ela complementa aqui falando: eis o cerne da questão. Quero testemunhar a sua vulnerabilidade, mas não quero ficar vulnerável. Vulnerabilidade é coragem em você e fraqueza em mim. Olha que louco, né? Eu sou atraída pela sua vulnerabilidade, mas sou repelida pela minha. E isso é muito algo que a gente pode ver no nosso dia a dia, né? Eu remeti também as pessoas que estão passando por um processo difícil, como, por exemplo, a perda de peso. E a pessoa posta lá nas redes sociais, ela gorda, ela numa situação que ela quer mudar. E para muitas pessoas, postar uma foto se expondo é uma coisa que deixa a gente envergonhado, que deixa a gente, né, com medo de julgamento. E a pessoa, ela vai, se expõe, né, e começa um processo até ela ficar com o corpo que ela gostaria de ficar, que faz ela bem. Mas até lá tem um processo de se expor vulnerável, de se expor numa condição que não é perfeita, sabe? E a gente admira essas pessoas, né? Não só nesse caso, mas vários outros casos que a gente pode colocar. E aí ela fala assim: também tirei coragem de algo que havia aprendido naquelas palestras anteriores, né? Uma lição inesperada que recebera sobre fracasso. A grande maioria dos palestrantes que me antecederam falou abertamente sobre o fracasso. Eles contaram suas desventuras e os insucessos que tiveram durante o processo de elaboração do seu trabalho e sobre como esses percalços só fortaleceram suas paixões. Isso me deixou impressionada e inspirada. E aí a gente vem para a segunda dica, o segundo passo para que você fale bem em público.
tá? O segundo passo é: a prática leva à perfeição, né? Aquela frase famosa, mas na verdade eu vou ressignificar essa frase porque eu acredito que não existe perfeição. A gente busca uma perfeição, mas ela não existe. Se a gente se preocupar muito em atingir essa perfeição, a gente vai acabar não fazendo o que a gente precisa fazer. Eu acho que a prática leva à evolução, e isso é o que importa. Ou seja, quanto mais você se expor, quanto mais você falar em público, melhor você vai falar em público. Então, não tem segredo, gente. É se expor mesmo. E o que eu falo de se expor não é palestrar em um grande evento, deixar para a hora de um TCC, se preparar para a hora de um TCC. Não. A gente vai se preparando e ganhando essa confiança, esse aperfeiçoamento no dia a dia. Então, teve a oportunidade de estar numa confraternização em família. Teve uma oportunidade de falar, teve uma oportunidade de se expor. Vai e fala sobre um assunto que você gosta, sabe? Você está numa roda de conversa ou num evento, numa palestra, que você não é o centro das atenções, alguém quer fazer uma pergunta? Levanta a mão, pergunta. São essas pequenas exposições que vão fazer com que você ganhe mais confiança e tenha a oportunidade de melhorar a sua fala, de falar, poxa, eu falei daquela forma, mas na verdade eu deveria falar dessa forma, eu acho que se eu falasse dessa forma seria melhor. Nesses momentos, sabe? Nesses momentos que são os momentos certos, até porque você não tem muita coisa a perder, sabe? Imagina você entre família e aí você pedir a palavra para falar sobre alguma coisa, ou tá num noivado dentro da sua família e você pedir a palavra para dedicar algumas palavras para os noivos, que são seus parentes, sabe? São momentos ali que você pode se expor e ir praticando isso, ganhando cada vez mais confiança, que é o principal. Então, o segundo passo, a segunda dica para você é: pratique, se exponha, é muito importante. E, além disso, você ter a consciência de que não comecei a praticar, já fiquei bom. Isso não existe. Para nada que a gente faça na vida. Não existe. A gente tem esse foco de ficar bom, de melhorar. Mas, no caminho, como esses palestrantes falaram, caminho cheio de percalços. Então, eles evoluíram, aí fracassaram, tiveram erros, e aí evoluíram mais. Não é uma linha reta, é uma linha de altos e baixos, onde você vai conseguindo ali evoluir e ficar bom. Então, foca no processo. E aí, continuando, uma parte que ela fala aqui, quando subi ao palco, literalmente sussurrei para mim mesma: o que vale a pena fazer mesmo que eu fracasse? Sinceramente, não me lembro do que falei, mas quando tudo acabou, lá estava eu, mergulhada em completa vulnerabilidade novamente. O risco valeu a pena? E como? Sou apaixonada pelo meu trabalho e confio no que aprendi com os participantes da minha pesquisa. Realmente acredito que conversas honestas sobre vulnerabilidade e sobre vergonha podem mudar o mundo. As minhas 2 palestras foram falhas e imperfeitas, mas eu caminhei para a arena e dei o melhor de mim. O desejo de nos expor nos transforma e nos torna um pouco mais corajoso a cada vez. E aí vem a terceira dica, o terceiro passo para você falar muito bem em público, que é: domine o assunto. Você vê que nas falas dela, ela traz essa confiança no trabalho dela, no que ela faz. Então, dominar o assunto
é muito importante para que você se sinta confortável, para que você crie a conexão, para que você consiga expor as suas ideias melhor. É como se você perguntasse para mim sobre judô. Eu fiz 20 anos de judô, eu faço judô há 20 anos, eu sou atleta há muitos anos. Então, se você me perguntar qualquer coisa, se você me pedir para fazer uma palestra sobre judô, eu faço com o pé nas costas, porque é o que eu mais entendo, é o que mais faz sentido para mim na minha vida. Então, você já se perguntou o que você é bom em falar? Olha aqui nos comentários, eu sou bom em falar disso, eu quero saber. Então, eu me garanto em falar de judô, sabe? Mas agora, se viessem pra mim e falarem, Valesca, olha só, semana que vem tem um evento e você foi escolhida para falar sobre astrofísica. Astrofísica, eu não entendo nada de astrofísica, eu não sei nada de astro, de conta, de fórmula, de nada. Eu não sei. Eu tô completamente leiga. Como é que eu vou falar de um assunto que eu não sei, que eu não tenho autoridade? Por mais que eu estude ali o que eu vou falar, isso vai fazer com que eu fique desconfortável e, o pior, eu vou falar sobre aquilo de uma forma robótica, eu vou decorar as minhas falas e isso pode fazer com que eu não consiga performar bem, eu não consiga falar bem, obviamente. Então, domine o tema da sua palestra, se prepare em relação ao conteúdo, saiba o que você está falando, né? Sobre o que você está falando. Isso vai te gerar uma confiança gigantesca. E mesmo que você erre, não vai importar. Não vai importar. Primeiro porque é você que está falando sobre o tema. Você é uma autoridade do tema. As pessoas ali, muito provavelmente, não sabem do seu tema tão quanto você mesmo, né? E segundo, porque vai te deixar numa posição mais confortável para falar. E isso é imprescindível para que você fale bem, né? E aí, no final do texto, ele ainda fala que o desejo de nos expor nos transforma e nos torna um pouco mais corajosos a cada vez. Isso retoma o segundo passo. Lembra da prática, né? De falar em público. Então, cada vez que ela se expõe, cada vez que ela fala, isso transforma ela. Ela fica melhor, sabe? Ela vai ganhando mais confiança, ela vai ajustando o que precisa ser melhorado, ela vê o que funcionou, ela vê o que não funcionou e fica em constante evolução. E ela não espera estar 100% pronta para fazer, ela vai lá e simplesmente faz e acredita no trabalho dela. E isso é uma dica muito importante. E aí, um bônus para você que quer se expor, quer começar a falar em público, quer fazer uma apresentação, sabe, um TCC, alguma apresentação no trabalho, algo que você precisa se expor. Uma dica que me ajudou muito é pensar que todo mundo fica nervoso. Ela é Brené Brown, uma das maiores palestrantes, uma das maiores estudiosas, pesquisadoras, autora de livro. Se ela fica nervosa, ansiosa, com medo, se achando incapaz, quem somos nós na fila do pão? Todo mundo vai ficar nervoso. Eu até hoje, 20 anos de judô, fico nervosa entrando no tatame e bate em todo mundo, independente do seu nível. Esse nervosismo é normal, isso demonstra que nós somos humanos, né? É uma característica. Nervoso não dá em árvore, dá em humano mesmo, sabe? Então, aceite essa condição de que você tá nervoso, de que você tá com medo e em certo ponto, eu acho que isso é positivo, porque demonstra que você se importa com aquilo que você está fazendo. Só que existem maneiras, e eu expus nesse vídeo algumas maneiras de você contornar e, apesar do nervosismo, apesar do medo, você conseguir performar bem, você conseguir falar bem em público. E esse medo, esse nervosismo não seja um impeditivo para isso, entende? Mas independente do seu nível de oratória, seu nível
emocional, você vai ficar nervoso. Não só você, mas a Brené Brown também. Então, gente, foi isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário para mais conteúdos como esse. Lembrando que o link dos livros que eu trago aqui para vocês está aqui na descrição, então vai lá para adquirir o seu. E então, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!